O George Weah foi o primeiro africano a ganhar a bola de ouro. E ele foi apresentar ali o negócio. Depois eles chamaram o Eto'o também para participar da apresentação. Eles prepararam todo o campo com a validação desses jogadores para demonstrar: isso aqui não é um caso de racismo, tá? Isso aqui é um caso, assim, o Vini está sendo punido por outro motivo. E o outro motivo, galera, aí vamos falar de política, é algo que o europeu tenta fingir que não tem, mas tem. E aqui que é a grande virada do jogo, que é patrimonialismo. O mundo do futebol é profundamente patrimonialista, profundamente corrupto e cheio de relações interpessoais. E no mundo do futebol, não só em premiações, mas para negócios, essas relações contam e muito. A UEFA é profundamente corrupta, a FIFA é totalmente corrupta, as relações sociais deles são claramente construídas de modo a vamos dizer, beneficiar determinados grupos, basta ver o Michel Platini. Então todo o mundo do futebol é feito de puxa-saquismo, de boas relações, e você vai ter coisas e apontamentos e prêmios e decisões que não são construídas baseadas exclusivamente no mérito esportivo. E eu posso falar que isso funciona em outras dimensões do esporte. Vamos falar aqui o tratamento dado ao Senna na batida com o Prost por parte do Jean-Marie Balestre. Tô falando começo dos anos 90. Foi um comportamento injusto? O Senna foi punido injustamente naquele período. E não é porque o Jean-Marie Balestre considerava o Senna um sul-americano de merda. Não, o Jean-Marie Balestre, cara, ele queria ali beneficiar o Prost, tinha uma rede de relações. O Prost sempre foi o mais político dos pilotos e construiu isso. Isto é sobre política. Em vários esportes você vai ter decisões injustas sendo tomadas por razões políticas. E esse caso do Vini Júnior é mais um caso que demonstra o seguinte, que esportivamente o cara foi o melhor, agora decisões políticas tomadas por ele, dentro de um contexto político determinado, geram reações políticas que vão ser claramente injustas, tá? E acho que este ponto, pra mim, é um ponto central. Um cara botou aqui, o Nicolas TV: Renan, todos os outros negros premiados pra França não enfrentaram racismo como o Vini enfrenta e denuncia. Então você acha que os caras estão fazendo isso por racismo contra o Vini? Eu acho que chega a ser ridículo você falar nesses termos, tá? Vocês estão esquecendo toda a dimensão dos problemas pessoais que o Vini tem com praticamente todo o futebol europeu ali. O Vinícius, ele é odiado por todo o resto da Europa. É só você abrir qualquer página de futebol europeu e você vai ver que os caras odeiam o Vinícius Júnior. Não, mas assim, é impressionante que mesmo a galera que nos acompanha, chega os temas em que eles querem ser os brasileirinhos, né? Ai, sou um brasileirinho contra o mundo. Aí vocês compram todos os temas, né? Então, beleza, o Vini Júnior foi punido por racismo. Foi isso, eles não queriam dar um prêmio para um negro. Chega a ser patético ouvir esse tipo de argumentação, tá? Porque não foi isso. No máximo, a militância dele, ela atingiu diretamente a Federação Espanhola, que foi um problema muito grande para a Federação Espanhola. E aí, assim, ele militou ali com razão. Tirando isso, não é esse o sério do problema do Vini Júnior. As provocações dele com os jogadores, técnicos e torcida não são desta ordem. Agora, se vocês não acreditam em mim, vão pesquisar sobre. Porque eu pesquisei isso aqui antes de falar, porque eu quis entender por que diabos, em termos políticos, por que diabos os caras tomaram uma decisão contra-intuitiva. Porque o Vini Júnior foi o melhor jogador. Ele foi o melhor jogador. Aí você vai, pesquisa e levanta esse ponto, tá? Então, o grande lance que eu acho que a gente tem que pegar é: nós precisamos entender que nós vivemos num mundo altamente politizado, que já era altamente politizado antes das redes sociais, e que quando você ataca ou você se indispõe com determinadas estruturas que são construídas mediante relacionamento, essas estruturas vão responder contra você, tá? E isso funciona em quase todas as esferas da vida humana. Então a gente fica com uma visão assim: na Europa isso não acontece. Acontece sim. Acontece demais. E é muito legal que isso está acontecendo numa premiação francesa, dado que os franceses são um dos pais da ideia de burocracias administrativas completamente impessoais, né? O positivismo, em grande medida, é francês, é do Auguste Comte, né? A França gostava de levar para as colônias dela a ideia de que elas iam administrar as colônias com a sua racionalidade. Os franceses, o próprio iluminismo francês é um iluminismo centralizador. A ideia da Revolução Francesa e mesmo a administração centralizada que o Napoleão levou lá para a França, mesmo a lógica, vou fazer todas as praças assim, as estradas serão assado, todas são pensadas mediante a ideia de um ordenamento da realidade através de
de um grupo de pessoas que vão ter acesso à verdade e vão trabalhar assim. É uma coisa meio perigosa. E os franceses vendem isso, mas os franceses não entregam isso. Inclusive, em grande parte da ação francesa na comunidade internacional, o que vale é contato, o que vale é quem conhece quem é amigo de quem. E não imaginem que isso seria diferente dentro do campo dos esportes. Volto a colocar, o Vini foi claramente o melhor jogador da última temporada. Agora, não foi por uma questão exclusivamente racial e não foi por uma razão, ele é brasileiro. Não foi isso. Existe outra razão. E essa razão a gente precisa não pegar por causa do Vini, porque o caso do Vini, honestamente, não me interessa. E nem vai ser o caso Vini esportivamente falando, não é uma lição pra vocês. A lição que nós temos que tomar pra tudo, tá? É entender o seguinte, a gente acha que os gringos, eles são permanentemente, ou melhor, os gringos são o tempo todo mais racionais, mais frios, que eles tomam decisões melhores, eles não tomam. A decisão contra o Vini foi uma decisão objetivamente errada. Ela é objetivamente errada, tá? E eles optaram, vejam só, por errar, eles optaram por punir o Vini publicamente, tá? Porque o Vini construiu uma teia de relações políticas com as posturas dele que desagradou todo mundo do futebol europeu. Todo mundo do futebol europeu. E volta a colocar, não só por, ai meu Deus, ele falava de causas raciais. Não, essa aqui foi uma militância que foi outra escolha política que ele fez, tá? E não tô nem falando que ele militou errado em muitos casos. Vocês vejam, não estou fazendo um julgamento disso. Tô falando que foi uma escolha. Paralelamente, tá? Nós temos aqui o Vini, que é um sujeito arrogante. Você, não é, eu amo ele. Ele é arrogante, ele é considerado. Tem um comentarista de futebol que fez um vídeo muito decente falando disso. O Vini é odiado pelo mundo do futebol. O que o Vini faz contra os jogadores dos outros times que ele enfrenta é extremamente arrogante. Beleza. Quando você briga com técnicos que votam e participam dessas votações internacionais, tá? E ele briga com técnicos no plural, não imagine que eles não se falam e que eles não tenham uma opinião a dar, tá? E não imagine que eles politicamente venham querer punir. E é o que fizeram, cara, tá? Então, abram a cabeça, tá? Pra gente entender os assuntos na sua verdadeira dimensão política. Porque se vocês quiserem se comportar como menininhas histéricas, tá? Uma dica, não é essa live que vocês têm que acompanhar, tá? Se vocês quiserem acompanhar com menininhas histéricas e... Cara, vai pra uma live do PSOL, sei lá. Estou falando sério. Porque senão vocês não vão entender as coisas na sua concretude, na sua realidade. E aí vocês estão querendo comprar chororô por aí, tá? Eu não vou comprar porra nenhuma de chororô pra assunto nenhum. Pra assunto nenhum.